A matéria hoje é sobre um assunto sério. Você vai conferir e se surpreender sobre a influência da Rede Globo na vida dos brasileiros. Vamos comentar sobre a matéria da BBC, sobre o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que sugere uma ligação entre as populares novelas da TV Globo e um aumento no número de divórcios no Brasil, nas últimas décadas. Lembrando que nesta pesquisa, foi feito um cruzamento de informações extraídas de censos, nos anos 70, 80 e 90, e dados sobre a expansão do sinal da Globo, cujas novelas naquela época chegavam a 98% dos municípios do país na década de 90. Ou seja, até os anos 2000, quem viveu esta era, sabe que a Rede Globo era unânime na casa das pessoas, até por falta de opção de canais. E por consequência disso, a sua influência cultural era forte, pois moldava as pessoas, conforme a empresa ditava as regras. Surgiram diversos reis, rainhas e mitos. A Globo nunca foi solidária a um único partido político. Ela na verdade é um projeto de poder e manipulação das massas populares, e joga do lado político que interessa no momento, para manter sua hegemonia. Ao longo de sua trajetória, utiliza de emoção, isso é a chave do sucesso, para convencer e atrair as pessoas. O que vimos ao longo dessas décadas foi a desconstrução da família, do patriarcado, dos bons princípios, e a supervalorização do mau caminho. Heroínas empoderadas, homens ridicularizados, e apologia ideológica sendo colocada contra gotas, para chegar no que é hoje, o lixo normal, como feminismo, homossexualismo e veganismo. Ou seja, todas ideologias que não entram na verdadeira base cristã, que por falar de religião, quando entrava na novela esse tema, sempre veio de uma forma desconstruída, ou pejorativa, nunca com o verdadeiro mandamento de Deus. Tanto que muitos líderes religiosos sempre questionaram esse fato. Agora vamos continuar sobre a pesquisa da BBC. Olha só que curioso. Você pode fazer o mesmo depois. Quando você busca no Google sobre Globo influencia separação de casais, logicamente na primeira posição aparece a pesquisa no site BBC. Mas abaixo não aparece mais nada. Quem trabalha com otimização SEO entende que eles refazem matérias diferentes para desviar o foco. São sites da própria emissora sugerindo outra coisa. E assim segue toda a primeira página. Nenhum bate o tema verdadeiro. Mas vamos à pesquisa. Escuta essa. Olha o que diz os autores do estudo, Alberto Chong e Eliana Laferrara. A parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. Além disso, a pesquisa descobriu que esse efeito é mais forte em municípios menores, onde o sinal é captado por uma parcela mais alta da população local. Os resultados sugerem que essas áreas apresentaram um aumento de 0,1 a 0,2 ponto percentual na porcentagem de mulheres de 15 a 49 anos, que são divorciadas ou separadas. O aumento parece pequeno, mas é estatisticamente significativo, afirmou Chong. Os pesquisadores vão além, e dizem que o impacto é comparável ao de um aumento em 6 vezes, no nível de instrução de uma mulher. Foram analisadas 115 novelas, transmitidas pela Globo, entre 1965 e 1999. Nelas, 62% das principais personagens femininas não tinham filhos, e 26% eram infiéis a seus parceiros. Segundo dados divulgados pela ONU, os divórcios pularam de 3,3 para cada 100 casamentos em 1984, para 17,7 em 2002. A exposição a estilos de vida modernos mostrados na TV, a funções desempenhadas por mulheres emancipadas, e a uma crítica aos valores tradicionais, mostrou estar associada aos aumentos nas frações de mulheres separadas e divorciadas nas áreas municipais brasileiras, diz a pesquisa. Isso tudo, antes dos anos 2000.
Agora que ela conseguiu fomentar as ideologias que citamos anteriormente, você já percebeu o tipo de programação que ela coloca na casa dos brasileiros? Uma apologia total inversão de valores, que são citados como novo correto. Pior que muitas outras emissoras, acabam entrando nessa onda. Assim, as mazelas que sofremos na sociedade, é um fruto do distanciamento das leis cristãs, altamente influenciada pela Rede Globo, e hoje também há muitos canais que o acompanham. Uma sugestão legal, confira essa bela homilia do Padre Francisco de Assis. São Paulo, na carta aos Gálatas, vai falar da verdadeira liberdade. A gente acha que liberdade é fazer o que dá na telha, mas não é. Liberdade não é fazer o que se quer, a hora que se quer e do jeito que se quer. Liberdade também não é escolher entre o bem e o mal. Isso é uma mentira. O mal nunca deve ser uma opção de escolha. Se eu coloco o mal como uma possibilidade de escolha, então a minha liberdade está viciada, ou seja, está escravizada já. O mal nunca deve se tornar uma opção de escolha. Não caia na onda do mundo. O mal, ou melhor, o mundo deseja fazer com que todos comecem a entender o mal como um bem. Vocês já observaram que todos os heróis da nossa infância estão sendo desconstruídos, desmontados um a um? A gente pensava que o Superman era um herói e de repente faz um filme onde ele se comporta como vilão. A gente pensava que o lobo mau era um vilão e de repente faz um filme onde o lobo mau é que era o mocinho da história. Não é assim? Estão desmontando todas aquelas histórias que nos ensinaram cuidado, que nos ensinaram carinho, que nos ensinaram amor, que nos ensinaram heroísmo. Estão mudando tudo. Até o cão estão querendo pintá-lo com tintas bonitas. O que vi de menina adolescente suspirando: ai, Lúcifer. Mas não é verdade? Eu não estou inventando coisa. Começa desse jeito. Mas, de certa forma, eles até usaram a lógica de Satanás mesmo, porque ele nunca aparece feio, sujo, fedendo, não. O diabo não aparece de chifre, de rabo com a ponta ou com tridente fedendo a enxofre. Se ele aparecesse desse jeito, ninguém pecaria, todo mundo seria perfeito e santo. Conhece aquela história, não é? Que o cara morreu e foi reclamar com Deus. Porque que sempre as coisas eram muito chatas que dizia respeito à religião. Aí Deus mandou um anjo para dar uma última chance de escolha para ele, para que não sentisse as coisas chatas. Aí ele resolveu visitar o inferno primeiro, para saber como é que era. Aí, claro, não podia entrar, mas podia vislumbrar a partir de uma porta. Ele olhou numa porta e viu lá todo mundo se divertindo numa festa. Tinha tudo quanto é tipo de música que o sujeito gostava. E ele achou aquilo maravilhoso. Depois o anjo quis mostrar o céu e abriu a porta e ele olhou. Estava todo mundo com cara de contente, é verdade. Mas era mais calmo, não tinha aquela bagunça toda que ele viu no inferno. E ele se encantou pela bagunça do inferno e disse: uai, o céu é essa coisa chata. Ah, não, eu prefiro o outro lá. E o anjo perguntou: tem certeza? Tenho. Quando chegou lá, o diabo: seja bem-vindo, já estávamos esperando você faz tempo. Aí embutou ele dentro de um elevador, ele entrou, o elevador se fechou, de repente fez piu! Ele até sentiu a alma lá em cima e voltou.
Quando abriu, ele se deparou com tudo que realmente era o inferno. Um calor insuportável, gritos de horror, de desespero. Aí foi reclamar, mas espera aí, quando eu estava querendo conhecer, eu vi foi uma festa. E agora, como é que eu termino? Eu termino com a versão do marqueteiro ou eu termino com a versão que mete a bomba nos políticos? Porque essa história tem duas versões. A versão do marqueteiro diz assim: meu filho, a propaganda é a alma do negócio. A versão do político diz assim: você nos conheceu em tempo de campanha. Escolha a versão que vocês quiserem. Pois bem, São Paulo aos Gálatas fala da liberdade. Liberdade não é escolher entre o bem e o mal, nem é fazer o que se dá na telha. Porque se você faz o que dá na telha, você é escravo dos seus impulsos igual um animal irracional. Igual um burro, um cavalo, um cachorro. Sei lá. Escolha o animal de sua preferência. E o mal nunca é opção de escolha. A verdadeira liberdade é, entre os bens, escolher o melhor. Por isso que São Paulo faz uma advertência aos cristãos daquela comunidade da Galácia. Não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Não usem da liberdade como um pretexto para servir à carne. Às vezes, quando fala servir à carne, muita gente já pensa logo em safadeza, né? Pensa logo nos pecados sexuais, da cintura para baixo. E não é isso. A carne é tudo aquilo que se opõe ao céu, que se opõe ao espiritual, ao eterno, ao transcendente. Escolhe a carne quem escolhe o prazer como estilo de vida. Esse coitado se entrega à prostituição, se entrega ao alcoolismo, se entrega a drogas, faz de tudo para não perder o prazer do momento. Entrega-se e torna-se escravo da carne quem coloca o dinheiro como meta. Quem até procura uma religião de milagres, de fenômenos extraordinários ou de soluções mágicas para os seus problemas bem da terra. Isso tudo é mentalidade da carne ainda. Tem muita gente com a Bíblia embaixo do braço, cheirando a Natura ou Boticário, que mesmo dizendo Jesus, Jesus, não está muito interessado em Jesus. Não está muito interessado em tomar cruz e segui-lo. Não está muito interessado naquela frase que Nosso Senhor disse: as raposas têm tocas, as aves do céu têm um ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Nosso Senhor viveu num estilo de vida pobre, despojado, desapegado. E hoje quer usar o nome dele para ter todas as benesses. Que coisa estranha. Isso é mentalidade mundana. Isso é deixar a carne tomar lugar. Liberdade é escolher entre os bens o melhor. E quem de nós tem o juízo tão no lugar para definir o que é o melhor? Aí se cai no relativismo. Relativismo é aquela mentalidade que diz assim: o melhor que é para você pode não ser o melhor para mim. Isso é relativismo. Porém, diante de Deus, não existe lugar para relativismo. Diante de Deus, nós estamos diante da verdade, do bem, do amor, do sumo bem. Se é Ele que define o que é o bem, é dele que nós devemos aprender, entre os bens, o melhor. E é aí que toda vocação na igreja encontra sua origem, encontra sua razão.
Ninguém entra no convento ou no seminário porque deu errado no namoro. Isso é mentalidade horrível que os romances antigos e as novelas da nojenta Rede Globo tentou colocar na cabeça do povo. Eu não entrei no seminário porque não sabia fazer outras coisas. Não foi esta a razão. Eu não entrei no seminário porque tive uma decepção amorosa. Pelo amor de Deus. É uma mentalidade muito carnal, muito rasteira, quem pensa as coisas desse modo. Digo isso porque o tema principal, se falamos de uma forma geral do seguimento de Cristo, que deve ser uma resposta na liberdade, entre os bens encontramos o melhor e o abraçamos. O segundo tema, vamos chamar assim, do chamado de Deus hoje, da palavra, nos indica os chamados às vocações específicas. O livro dos Reis, que lemos hoje, fala da vocação do profeta Eliseu. É a primeira vez que na Sagrada Escritura aparece a unção de um profeta. Um homem comum, que tinha uma profissão comum, que estava no trabalho comum. E, no entanto, Deus o escolheu para algo que convidava ele a deixar aquilo que era comum. Eliseu imola os bois, faz um churrasco com a vizinhança e diz lá, ele queimou o arado. Isso para significar que a partir daquele dia, sua vida era outra. Sua vida não era mais aquele trabalho que havia ali. Chamado de Deus acontece dessa forma. Claro que nem sempre a coisa é direta e é clara como alguém poderia imaginar, porque hoje em dia é uma tendência tão grande de dizer o Espírito Santo me mostrou e Jesus me disse, que as pessoas começam a achar que uma vocação se revela dessa forma, de forma extraordinária, porque aconteceu uma luz, teve uma visão que ficou nítido, que Deus está me chamando a fazer tal e tal coisa. Não é assim que acontece, não. Já partilhei com vocês em outras ocasiões como aconteceu comigo. Não foi com consolações extraordinárias, foi com aperto no coração, porque no domingo a igreja estava fechada e não tinha padre. O povo estava como ovelha sem pastor. E aquilo começou a me incomodar. Vocês ainda sentem incômodo quando percebem que nem todos têm interesse de buscar nosso Senhor, de amá-lo e de louvá-lo? Agora se liga nessa dica. Antes de fechar qualquer compra online, acesse nosso site, cupommestre.com.br. Os melhores cupons e ofertas das melhores lojas da internet estão te esperando. Se na próxima compra você não pegar cupom em nosso site, sua televisão vai ficar travada no canal da Globo. Até a próxima.